infelizmente, hoje a gente se baseia muito na manchete também. Sim. A alta do IOF, pô, acabou o mundo, lascou, porque... Sim. Mas não, é devido aí, tô dando um exemplo do IOF que veio só na cabeça aqui, Claro. mas a gente não se baseia. Eu não vou procurar uma outra fonte de informação, então já fico na primeira. Exato. Bolsonaro falou no seu... Pô, então, Lula disse que o Netanyahu... Pô, então assim, você vai se baseando nesse tipo de informação. Mas não, deixa eu entender, deixa eu entrar em outra fonte aqui, deixa eu buscar. Você acha que a gente recebe a informação muito pronta e a gente não vai a fundo, e isso... deixa a nossa cabeça maluca, não é isso? Exatamente, exatamente, porque a nossa sociedade, de uma forma geral, como eu falei, ela não foi preparada para ter esse senso crítico de receber a informação. E tudo bem, eu posso ver a manchete e, num primeiro momento, pensar, nossa, que absurdo que esse cara está falando. Mas peraí, deixa eu ler a matéria, deixa eu pegar um ponto divergente desse ponto que ele colocou, para eu poder... entender e formar, comparar e formar a minha própria opinião, né? Eu me arrisco a dizer, assim, com total certeza, que a esmagadora maioria da sociedade brasileira hoje não está pronta para fazer isso. Eu tenho exemplos, assim, eu conheço pessoas que recebem uma notícia lá no WhatsApp, lê a manchete e sai compartilhando, né? E, cara, nem leu a matéria. E é um negócio interessante porque de vez em quando eu recebo lá alguma manchete, na hora que eu bato o olho na manchete, eu já penso, poxa, mas isso aqui tá meio estranho, né? Deixa eu dar uma pesquisada para ver se é verdade mesmo. E, em 2 minutos de pesquisa no Google, em 3, 4 fontes confiáveis, você pega que é mentira. Sim. Né? Mas cara, até a sociedade estar pronta para ter esse discernimento, né? Para se dar o trabalho de, na hora de receber uma informação, checar para ver se aquilo realmente é verdade, vai levar um tempo. Eu vejo um futuro promissor nesse sentido, exatamente porque a humanidade ela é construída por gerações. Né? Então, as gerações mais antigas tinham um modelo, onde elas também tiveram que se adaptar num determinado momento. A geração mais jovem está passando pelo mesmo processo, e assim a sociedade vai se desenvolvendo de forma cíclica, né? E meio que naturalmente. Sim. Né? A gente, com esse boom das redes sociais, o poder da influência, etc., a gente vê pessoas hoje que tenho 5 milhões de seguidores, tenho 10 milhões, tenho 8 milhões, tenho 1 milhão. Legal. Então eles acabam, né, gerando influência com algum tipo de conteúdo. E eu percebo que muitos destes vão para a política sem estar preparado politicamente. Sim. E pela influência que ele tem em redes sociais, ele acaba indo para a política. Sim. E tem um poder de persuasão legal, que esse cara chegou de... Então, assim, sempre parece que tem um que chegou para salvar a pátria. Exato. Eu acho que o último case que eu tenho, aí você vai me corrigir que você entende melhor para eu, foi o Pablo Marçal. Sim. Porque assim, tenho 1 milhão de seguidores, sou persuasivo, dou curso, faço isso, faço aquilo. Bem sucedido, eu conserto esse trem aqui, deixa comigo que eu vou consertar. Exato. Então, qual que é o problema disso? Primeiro que assim, a política, nós passamos num determinado momento a demonizar a política institucional, a política tradicional. Tá? Vou abrir um parênteses aqui interessante. Sabe qual foi o período em que o Brasil mais cresceu pós-ditadura militar? Entre 1994 e 2009. Os presidentes desse período foram Itamar Franco, FHC e Lula. Sim. Tá? O que esses 3 governos, e lógico que o que houve de bom naquele momento não foi só por conta dos 3, mas eu estou citando os 3 porque eram os principais líderes no momento. Né? O que esses 3 líderes, esses 3 presidentes fizeram naquele período de 15 anos? Política tradicional, institucional. Diálogo com os divergentes, diálogo com o Congresso. Né? Óbvio que naquele momento não haviam algumas situações que existem hoje. A própria rede social é uma dessas situações, onde um deputado federal às vezes aparece muito mais do que o próprio presidente da República. Né? Mas dentro da realidade daquele período, o Brasil cresceu, havia corrupção? Havia, como eu disse anteriormente, havia corrupção, havia muita coisa errada. Mas o país cresceu, o país se desenvolveu, chegou a crescer coisa de 7%, 8% ao ano, né, fazendo política tradicional, simplesmente. Quando você rompe com essa política tradicional, porque estão te roubando? Porque tem muita corrupção. Beleza. Não seria melhor a gente, então, peraí, o país está caminhando bem, né, mesmo que a passos lentos, mas ele está subindo em várias áreas. Vamos pegar o corrupto, botar na cadeia,
Mas o que está funcionando, vamos manter. Se a política institucional está trazendo resultados positivos, vamos manter, né, sem impedir, lógico, que outras figuras possam ingressar. Tá. Aí vem o exemplo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele apareceu no momento de polarização extremada, crise econômica também. A cidade de São Paulo, pelo que eu acompanhei ali do processo eleitoral, a população de São Paulo estava se sentindo meio largada, porque até a campanha eleitoral, o prefeito Ricardo Nunes era um cara que não aparecia muito. Tinham pesquisas, inclusive, poucos meses antes da eleição, que você perguntava para o morador de São Paulo quem é o prefeito de São Paulo, a pessoa não sabia dizer. Ela não sabia que o nome do prefeito era Ricardo Nunes, né? E o Pablo Marçal, por sua vez, era um cara já muito conhecido, que já tinha viralizado em Instagram, TikTok, YouTube, um cara muito bem sucedido, bilionário, né? Essa palavrinha, bilionário, no Brasil de hoje faz uma diferença, assim, né? É impressionante, porque todo mundo quer ser bilionário. Eu gostaria de ser bilionário também, né? Eu vejo a hora. Então, pois é, mas quantos brasileiros chegaram a 1 bilhão de reais de patrimônio na conta? Cara, são pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. Sim. Mas as pessoas veem aquilo e, poxa, é o cara que deu certo. E ele é um cara que veio de uma família humilde, ele foi pobre, né, durante a infância, juventude e tal. E cresceu, começou a empreender e, pô, deu certo. O grande problema disso tudo, Diego, é o seguinte: como que ele chegou ao bilhão? As pessoas pararam para analisar, para estudar a vida dele, e eu estou usando ele como exemplo, mas ele também não é o único, muitos outros também. Tá? Mas ele é o exemplo aqui, até porque ele se colocou como agente político, né? Público. Né? Então, como que o Pablo Marçal chegou no bilhão? Quais são os empreendimentos que ele teve ao longo desse período? Né? Esses empreendimentos nunca tiveram nenhum tipo de problema? Então, são perguntas que a própria população deveria ter feito naquele momento, para aí sim entender que, poxa, legal, realmente ele é um cara que dá para apostar, dá para acreditar que o mesmo sucesso que ele teve como empreendedor na iniciativa privada, ele pode ter como um prefeito. Né? Agora, o risco disso tudo é o seguinte: o Pablo Marçal e essas figuras que são muito, que têm muitos seguidores e tudo mais, eles vendem um mundo que não existe. Essa é a minha opinião. A São Paulo, por exemplo, que o Pablo Marçal ofereceu para os paulistanos, ela não iria existir em 4 anos. Só na IA. Só na IA. Só na IA. Teleférico ligando comunidades carentes. Prédios de não sei quantos andares. Semáforo vermelho, se a direita estiver livre, você pode... Cara, olha o trânsito de São Paulo. Para reeducar todo mundo. De verdade. E aí não é que eu sou pessimista, eu sou realista. Sim. Né? Vamos educar a população, não só de São Paulo, mas de todas as grandes cidades, para na hora que o semáforo estiver vermelho, se a direita estiver livre, ir com calma, sem passar do limite de velocidade. Vamos, aí daqui 10 anos, quando todo mundo estiver bem educadinho, a gente libera isso daí. Agora, fazer esse tipo de coisa de uma hora para outra não faz muito sentido, né? E aí você acaba vendendo muita fumaça. Eu digo que essas figuras, Pablo Marçal, Lula, Bolsonaro, essas figuras muito grandes e muito carismáticas, elas vendem muita fumaça e pouca solução efetiva para os problemas que realmente existem na sociedade. Né?